Em relação aos consumíveis, eu queria fazer algumas observações. É, primeira delas, o consumível que a gente tem em soldagem Mi'kmaq são dois. Tem um gás de proteção e arame eletrodo. Esses, obviamente, são consumíveis que são utilizados durante a soldagem, mas existem outros componentes que também acabam, vamos dizer, de certa forma, eles são consumidos durante o processo, eles sofrem um processo de desgaste, na verdade, mas eles não se enquadram nos consumíveis é, que a gente acaba especificando aqui. O primeiro deles é o arame eletrodo. O que eu posso falar para vocês, já até apresentei isso antes, é que não tem como você soldar um determinado tipo de material com um arame de outro tipo. Não vai dar certo, não vai ter uma afinidade química, não vai acontecer a soldagem. Então, dependendo do tipo de material, você vai usar um tipo específico de arame eletrodo, tá? Então, primeira observação que eu queria fazer para vocês, ó, que a composição química dele tem que ser semelhante ao material que está sendo soldado. Tá? Então, se eu quero soldar aço, vai ter um arame para aço. Ah, eu quero soldar alumínio, vai ter um arame específico para soldar alumínio. Eles são cobreados para proteger o arame da corrosão e para melhorar o contato elétrico durante a soldagem, certo? E a seleção do arame é feita em termos de composição química e propriedades mecânicas que se deseja ter após a soldagem. Aqui na tabela mostra a especificação AWS da American Welding Society de arames para soldagem Mi'kmaq para vários tipos de materiais. Então, olha só, se você quer soldar, por exemplo, aqui tem o arames de cobre e suas ligas, de aço inoxidável, alumínio e suas ligas, níquel e suas ligas, arames para soldagem de ferro fundido, titânio, enfim, uma lista aqui de materiais diferentes, né? E aí você tem que consultar essas especificações de acordo com o material que se deseja soldar. Sobre a nomenclatura, eu acho importante comentar isso aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na soldagem Mi'kmaq tem um arame que é utilizado para soldar aço, que é o ERS70S6. ER70S6. Então, olha só como que acontece aqui com essa questão da nomenclatura. Vai vir AWS, né? É, aí vai ter aqui, ó, justamente, ó, R70. Então, aqui, ó, indica o limite de resistência mínimo do metal depositado em KSI, 2 ou 3 dígitos, ou em megapascal, 3 dígitos, certo? Nesse caso aqui, vai, ó, 70. Então, 70 está indicando justamente esse limite de resistência mínimo. Esse A aqui representa, ó, pode ser S ou C. Nesse caso, R70S, R70S. Então, esse S significa que é um arame sólido e não um arame tubular. Tá? E aqui do outro lado, aqui já indica requisitos de composição química do eletrodo ou do metal depositado. Então, por exemplo, R70S6. O 70S6, esse 6 indica, por exemplo, que ele tem uma quantidade significativa de silício e manganês. Então tem que consultar, né, justamente essas especificações aqui para poder identificar esses tipos de eletrodo, certo? Eu citei aqui esse porque é o mais utilizado aí na indústria para soldar aços, tá bom? Claro, então, olha só essa tabela. Essa tabela de baixo mostra a resistência mecânica do metal de solda de acordo com a classificação do arame. Então, aqui a gente não vai detalhar vamos dizer assim, as propriedades, né? Aqui o que a gente tem que aprender é que, de acordo com o tipo de arame, por exemplo, ER70S, aí está de 2 a 7, ou seja, 6. Justamente esse que eu falei com vocês, ó. Qual gás de proteção? CO2, limite de resistência em PSI 70.000, 480 megapascal, limite de escoamento 58.000 PSI ou 400 megapascal, tá? E o alongamento mínimo, né, em porcentagem 22. Então, cada arame desse vai gerar uma resistência diferente, certo? E aí você vai escolher qual é a resistência mínima que você deseja ter. Mudando o arame, você vai ter valores vamos dizer assim, você vai ter
resistências diferentes, tá bom? Então, essa informação eu acho bem interessante no que diz respeito aos arames.